Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do IGESE, do Instituto Goiano de Estudos Espíritas. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, né? Dessa vez no dia 9 de agosto de 2021, para manter mais um bate-papo extremamente interessante aqui para todos nós, e hoje com um tema muito importante, muito caro ao movimento espírita, né? Que é a questão do direito à vida. Então, nós vamos falar acerca desse tema aqui, ó. Direito à vida numa perspectiva espírita. Com o meu amigo Eric Pacheco. Fala, Eric, tudo bem? Oi, Adriano, é um prazer estar aqui, né? E é um tema realmente muito oportuno, né? E espero contribuir aí com o tema. E muito obrigado a todos também que estão. Nós agradecemos imensamente o Eric. O Eric esteve conosco, né? Há algumas semanas atrás, fizemos um passeio pelo movimento espírita internacional, foi muito bacana, teve uma repercussão muito boa, e ele está aqui hoje novamente, então, dessa vez, para que nós falemos acerca do direito à vida, então, na perspectiva espírita. Pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer aí os nossos parceiros de retransmissão, Web Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita, TV 7, TV Secal, a moçada toda aí que está conosco, né, nessas retransmissões. Nós ficamos muito felizes com essas parcerias, viu? As equipes sempre se manifestando aí, muito bacana. E a gente gostaria que vocês pudessem também buscar esses nossos parceiros, né? Rádio Portal da Luz, TV Secal, TV 7, Rede Amigo Espírita e Web Rádio Fraternidade, que vocês pudessem buscar esses nossos parceiros aí nos seus perfis, nas redes sociais, Facebook, Instagram, seus canais de YouTube, né? E, em especial, eu gostaria de pedir que vocês possam se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, o canal do IGES, o Instituto Goiano de Estudos Espíritas, para que a nossa mensagem tenha maior repercussão e possa chegar a mais lares e a mais pessoas, tá bom? Façam a inscrição, ativem as notificações, deixem o joinha aí, o like, que é extremamente importante, né, para que nós tenhamos maior alcance. E busquem também as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, para que você possa estar acompanhando a nossa programação. Todos os dias o IGESE realiza lives, em alguns dias da semana, mais de uma live, tá? Então é extremamente importante que você esteja nas nossas redes sociais para acompanhar toda essa programação. Gostaria de mandar aqui um abraço para o Pedro Nicola, que está com a gente, ele que fala de Santana do Livramento. Muito obrigado, Pedro, por estar conosco, acompanhando a live de hoje. E eu gostaria de mandar aí um abraço também para todos vocês que estão nos acompanhando neste momento, tá bom? Quem quiser pode se manifestar aí através dos chats, enviar perguntas, enfim. Nós estamos aqui para recepcionar a todos os questionamentos. Vamos fazer, então, antes de mais nada, até antes de voltar com o Eric, vamos fazer, então, a nossa prece inicial. Gostaria de pedir que todos nós fechemos os nossos olhos. Vamos todos elevar os nossos pensamentos a Jesus. Rogar ao divino amigo que esteja conosco neste momento. Mestre de amor e de bondade, muito obrigado, Senhor, por estar conosco. Nós te pedimos, Jesus, realize a asepsia espiritual necessária nos nossos lares, e que o Senhor possa nos envolver com energias benfazejas que nos trazem alívio, tranquilidade, paz, harmonia, e que tudo isso, Senhor, possa ser estendido aos nossos lares, Jesus. Aqueles que nós amamos, aqueles que se encontram conosco no nosso ambiente doméstico. Nós gostaríamos, Jesus, de te pedir que envolva principalmente aqueles que mais sofrem, aqueles que passam por dificuldades, privações, que sejam envolvidos na tua luz, Jesus. Muito obrigado por tudo, graças te damos, que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, pessoal. E para quem não sabe, o Eric Tavares Pacheco. Tavares, né, Eric? Eric Tavares Pacheco, não é isso? Isso, Eric Tavares Pacheco. Falei na ordem correta aqui. O Eric tem um canal no YouTube muito interessante, muito bacana, que se chama Espiritismo em Kardec, não é isso, Eric? Faz o merchan do seu canal aí para nós, por favor.
Isso, tenho no YouTube, canal Espiritismo em Kardec, que eu faço lá estudos das obras fundamentais, da Revista Espírita, né? Toda terça-feira tem estudo da Revista Espírita, 18 horas, tem entrevistas, enfim. É um canal que a gente tenta divulgar as obras fundamentais, né? E o objetivo do isso. Então lá, se inscrevam lá, Espiritismo em Kardec, no YouTube. Bacana, é isso aí. Muito bacana o conteúdo. Eu, particularmente, sugiro aqui que vocês possam conhecer, então, esse canal do Eric Tavares Pacheco, Espiritismo em Kardec, tem um material muito bom mesmo, tenho certeza que todos vão gostar. Mandar um abraço aqui para Suzana, repronunciar da forma correta seu nome, tá? Abraço, muito obrigado por estar conosco. O José da Costa, que fala de Goianésia, Goiás, uma cidade aqui do interior de Goiás. Muito obrigado, José, por estar conosco. Muito bom tê-lo mais uma vez. José, que está sempre conosco nas nossas lives. Suzana, fala pra gente de onde você é, para eu estar mencionando aqui, e mandar um abraço para sua cidade também, por favor, tá bom? Então vamos lá, Eric, vamos começar o nosso bate-papo acerca desse tema muito importante, né? Mandando um abraço aqui para Lúcia Kwiatkowski, eu acho que eu pronunciei corretamente. Lúcia, muito obrigado por estar conosco também. Fala, eu não sei se é do Rio Grande do Sul, confirma para mim, Lúcia, para eu mandar um abraço depois também para você aqui, para a sua cidade. Então nós vamos estar falando acerca dessa questão do direito à vida numa perspectiva espírita. Assunto muito importante, porque é isso aí, né, Eric? Vira e mexe, nós estamos tratando desse assunto, porque recentemente agora nós tivemos, se não me engano, não sei se foi uma portaria, uma resolução do Ministério da Saúde, em que estavam inseridos ali alguns instrumentos para facilitar, né, para tentar, de uma forma atravessada, praticamente que legalizar a questão do procedimento do aborto junto ao Ministério da Saúde, né, na rede pública de saúde. Então, assim, sempre, nós vamos conviver com isso ainda muitos anos, essas tentativas de descriminalização, mesmo que as avessas, né, de descriminalização do aborto no Brasil. Aliás, no Brasil não, né, no mundo inteiro. Exato, é um tema muito atual, porque hoje em dia, no Brasil, como você bem disse, há várias tentativas, né, constantemente, né, de aprovação, legalização do aborto, e no mundo todo, né? Na Europa, acho que a maioria dos países já legalizaram, então é algo que nós espíritas devemos nos empenhar em combater essa ideia da legalização do aborto, porque é fruto do materialismo na sociedade, né, que tem se alastrado cada vez mais. É isso aí, é isso aí. A Lúcia fala de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Obrigado, Lúcia. Obrigado por estar conosco. Um abraço aí para toda a moçada de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. E a Marilei Félix está conosco também, ela que fala de Elisário, São Paulo. Muitíssimo obrigado, Marilei, por também estar conosco. E a Suzana fala de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Muitíssimo obrigado, Suzana, por estar conosco, que vocês possam acompanhar aí até o final o nosso bate-papo. Eric, antes de mais nada, antes de nós entrarmos no tema aborto em si, eu gostaria de já começar com uma pergunta para você, que eu acho que é o princípio de tudo, né? E vamos falar aqui, vamos começar acerca do entendimento espírita de toda essa situação. Mas, primeiramente, queria que você falasse para nós quando se dá. Deixa eu só abrir aqui, eu estou com dificuldade aqui. Bacana. Quando se dá, em que momento a alma se une ao corpo? Para a gente começar, então, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Excelente questão, né? E para responder isso, eu vou começar explicando a questão de como o Espiritismo vê o ser humano, né? Na obra O que é o Espiritismo, Kardec vai dividir o ser humano em 3 partes, né? Vai dizer que é um ser triplo. O corpo, a alma, né, que é o princípio inteligente, e o perispírito, que é esse elo que liga a alma ao corpo, né? Então, o que se liga, né, vai se ligando ao corpo, é o perispírito que liga célula por célula, né? E segundo Kardec, né, segundo os espíritos,
lá na questão 344 do Livro dos Espíritos, essa união começa na concepção, né? Então, não é no nascimento, não é num determinado período da gestação, é na concepção que já começa a união da alma com o corpo e que se completa no nascimento, né? Então, os espíritos colocam como um processo que começa na concepção e que vai se apertando cada vez mais, vamos dizer assim, e se completa no nascimento, né? Lá na questão 344 se pergunta: em que momento a alma se une ao corpo? A resposta dos espíritos: a união começa na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz, né? O grito que então solta anuncia que ela se conta nos números dos vivos e dos servos de Deus. Então, os espíritos colocam bem claramente que é desde o momento da concepção, né? Então, desde o momento da concepção tem um espírito ali ligado, né, que vai utilizar aquele corpo para seu adiantamento, para passar pelas provas, expiações e missões necessárias, né? Então, você não pode lidar aquele corpo como uma simples matéria, né, um aglomerado de células, como alguns podem dizer, mas já tem um espírito ali designado, né? Então, é bem claro, desde o momento da concepção. E na primeira edição do Livro dos Espíritos, né, colocava como no nascimento, né, mas depois Kardec, pelo desenvolvimento, né, na segunda edição, desde a concepção. Então, a resposta doutrinária final que ficou na concepção. Então, desde esse momento dessa união que já o espírito já se liga por um laço fluídico que vai se apertando cada vez mais. Inclusive, posição, né, doutrinária que se alia aí à ciência, né? Que o Dr. Jerome Lejeune, doutor em medicina e ciências, descobridor da síndrome de Down, ele participou e presidiu várias comissões internacionais da ONU, da OMS, enfim, considerado o pai da genética moderna. Ele fala, né? Não quero repetir o óbvio, mas na verdade a vida começa na concepção, quando os 23 cromossomos masculinos se encontram com os 23 cromossomos femininos. Todos os dados genéticos que definem o novo ser humano já estão presentes. A fecundação é o marco da vida. Então, é muito clara, né, essa posição da ciência, através do Dr. Jerome Lejeune, que é estudado aí nas grandes universidades de medicina. Então, se aliando aí a essa posição da doutrina, né? Muito bacana, é isso aí. Eric, eu gostaria de te perguntar agora, deixa eu só voltar aqui para o meu... Nós tivemos um probleminha técnico, né? Eu estava até comentando contigo aqui, eu tive um problemazinho técnico aqui, então estou tendo alguma dificuldade, está fugindo um pouquinho da minha rotina, o que eu estou tendo que fazer, mas vamos lá. Então, agora eu gostaria de te perguntar, como é que a doutrina espírita, então, encara o aborto? O que é o aborto para a doutrina espírita? Excelente questão. Então, respondendo bem claramente, né, amparado pelas obras fundamentais, o aborto é um crime, né, às leis de Deus. E isso é dito na questão 358 do Livro dos Espíritos, né, que se pergunta: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Resposta: há crime sempre que transgredis a lei de Deus, né? Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, porque impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que estava formando, né? Então, os espíritos colocam bem claramente que o aborto é um crime independente da fase da gestação, né? Porque hoje as teses materialistas vão dizer que é lá na semana 12, né, que vai 12ª semana, que vai começar a vida por causa do cérebro, da questão do desenvolvimento cerebral. Hoje sabe que não, que é desde a concepção, né? Então, não, independente da fase, né, da gestação, desde o momento da concepção é crime, de acordo com o Livro dos Espíritos, a provocação do aborto, né? Por quê? A resposta está ali. Porque você impede um espírito de passar pelas provas e expiações que ele está designado a passar através daquele corpo que vai ser o instrumento para ele passar por essas provas, né? Então, você provocando aborto, você impede aquele espírito, você impede que o espírito progrida, né? Você retarda o adiantamento daquele espírito, né?
porque vai ser uma existência a recomeçar, né? Ele vai ter que procurar outro corpo com as mesmas condições, né? Então, aí que está o mal, né, do aborto. Né? Há um caso, né, que os espíritos dizem que é o risco de vida para a mãe. Então, os espíritos dizem só exclusivamente no caso de risco de vida para a mãe é que o aborto pode ser justificado. É só nesse caso, né? Nos outros casos, Kardec, os espíritos colocam como um crime, né, em relação à lei de Deus. Né? Assim como qualquer outra forma de tirar a vida do próximo, né? Tanto o aborto, a eutanásia, o assassinato, tudo isso é você tirar a vida do seu próximo, né? E, enfim, nós não somos donos do nosso corpo, né? Quiçá do corpo alheio, né? E o feto não faz parte do corpo da mãe. É um corpo alheio, né? É o corpo daquele espírito que tá ali se ligando. Né? Então, não nos cabe tirar essa vida, né? É claro que há aí também a questão da compreensão, da necessidade do perdão, né? Que a gente vai falar mais adiante. Mas o espírita, né? E não só o espírita, né? Porque mesmo de um ponto de vista materialista, como você bem disse, Adriano, pela própria biologia, né? Você pode entender que o aborto é errado, né? Mesmo uma pessoa que não seja religiosa pode entender porque a própria biologia diz que a vida começa na concepção, né? Não é só a doutrina espírita ou não só a religião, isso a própria biologia diz, né? Então, é muito importante compreender, né, a importância da vida, né? O espiritismo, ele entende a vida como um bem sagrado, né? Que nós devemos preservar, né? E tanto por isso que Deus nos colocou, né, no nosso corpo físico a lei de um instinto de conservação, né? Porque nós temos esse instinto, né? A mãe tem um instinto materno em relação à criança, nós temos esse instinto de manter a vida, né? Então, por isso a importância da vida para o espiritismo, né? Mas, em suma, resumindo, para o espiritismo, a provocação do aborto em qualquer fase da gestação é um crime, com exceção nos casos de risco de vida para a mãe, que está previsto ali no Livro dos Espíritos, né? Porque, enfim, entra num caso de até uma legítima defesa, porque a mãe não há uma escolha, né? Ou é a mãe ou é a criança. Então você faz um sacrifício ali. Mas tirando esse caso, os outros casos é considerado um crime, né? Uma transgressão às leis de Deus que são eternas e imutáveis, né? Eric, assim, querer, depois da fecundação, determinar uma data, né, acerca do desenvolvimento do córtex cerebral, enfim, o que quer que seja, com 12 semanas e um dia já estaria formado, quer dizer, com 12 semanas, até 12 semanas não está. A gente sabe que o desenvolvimento humano, muitas vezes, ele é num ritmo para em outro ritmo para outro. Então, assim, estabelecer datas nesse sentido é uma coisa completamente absurda, né? Então, olhando por um prisma material, né, sem contar a questão espiritual, mesmo olhando só sobre um prisma material, como é que você vai arriscar tirar uma vida, né? Então, você tem 50% de chance, então, de depois de 12 semanas já estar desenvolvido, mas pode não estar, né? Então, não dá para estabelecer uma data de quando está formadinho e quando não está, né? Isso tirando a questão espiritual, porque espiritualmente falando, como você colocou aí, a doutrina espírita já é claríssima, né? Que a vida começa no momento da concepção e qualquer coisa que aconteça, então, após a concepção, é considerado um crime, que é o crime do aborto, não é isso? Exato, né? Tanto é que a discordância, né, se você for pegar os diferentes países, a discordância da data, né? Vão dizer alguns 12ª semana, outros vão dizer outra data. Então, se há discordância, há dúvida, né? E se há dúvida, no caso da dúvida, não mate, né? Porque você tem o risco de estar matando uma pessoa. Então, é a questão da prudência, né? Então, enfim, o próprio pessoal do movimento abortista não tem uma concordância da data exata, né? Então, se não tem uma concordância, é algo duvidoso, né? No mínimo. É isso aí, é isso aí. Antes de continuar, deixa eu mandar um abraço aqui para Silvana Nascimento. De que cidade você é, por favor, para a gente mandar um abraço para o seu município.
O Marcelo Martins também está aqui conosco. Obrigado, Marcelo. A Suzana faz aqui uma pergunta. Suzana, eu acredito que ao longo da live a sua pergunta será respondida. Ela pergunta, e o aborto ilegal, como fica, né? Nós vamos estar, acredito que, respondendo essa pergunta para você. A Marilei Félix faz aqui um comentário. Isso é assassinato de uma vida que foi preparada para vir para a família, que precisa, né, a família que precisa para aperfeiçoar e redimir de tarefas inacabadas de vidas anteriores. Rosário Martins Soares, também deixando aqui o seu boa noite. E a Ivana, minha amiga Ivana Raiski, é presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás, né, presidente do IGES, Instituto Goiano de Estudos Espíritas. Gostaria de agradecer imensamente também a participação da Ivana, está conosco aqui. Obrigado, Ivana. Eric, aí eu gostaria de continuar, então, te fazendo uma outra pergunta. A Silvana fala de Jacareí. Obrigado, viu, Silvana, por estar conosco. Faça isso sempre, todas as segundas, a partir das 21 horas, tá bom? Eu gostaria de te perguntar, dentro do que você falou aí, então, mas vamos falar de casos específicos para tentar passar para o nosso público. A gente tem um público muito heterogêneo, né? Tem gente que é extremamente estudiosa da doutrina espírita, mas tem gente que está aí nos primeiros degraus, né, do espiritismo, então a gente tem que falar para todo mundo. Vamos falar de caso a caso e vamos ver o que a gente consegue pormenorizar. Mas e no caso, então, do síndrome de Down, do anencéfalo, o portador de qualquer doença, enfermidade grave que possa comprometer a existência, né, daquele corpo físico, enfim. Como é que se dá o entendimento da doutrina nesses casos? Excelente questão, né? Então, para o espiritismo, né, enfim, para a questão do humanitária mesmo, né, essas pessoas, né, que nascem com qualquer tipo de deficiência devem ser acolhidas, né? São pessoas com direitos como qualquer outra, né? Então, não nos cabe fazer essa escolha, né? Se aquela criança veio com uma determinada deficiência, isso serve como prova, né? Ou expiação ou prova para os familiares e para aquele próprio espírito, né? Então é algo que se deve enfrentar e ajudar essa criança, né? Não se deve fazer essa escolha, né? Senão se cai na questão na própria questão da eugenia, né? Que você querer escolher quem merece ou não nascer, quem tem ou não a competência de nascer, né? Inclusive um dado, né? Na Europa, né? Pelos dados que se tem, está deixando de nascer crianças com síndrome de Down, né? Porque as mães descobrem que a criança tem síndrome de Down, porque é possível com o exame descobrir, né, isso, e abortam, né? Ou seja, então, olha a consequência disso, né? Se cai num pensamento enfim, de eugenia mesmo, né? Não, aquela criança ela tem aquela deficiência, não merece viver, né? Quem somos nós, né, para dizermos isso, né? Dizer que a obra de Deus é falha, né? Se Deus fez com que a criança nascesse com aquela, proporcionou as leis que aquela criança nascesse com aquela deficiência, é para o próprio adiantamento do espírito, né? Inclusive, essa ideia, né, de utilização do aborto como esse método de eugenia é algo que a própria Margaret Sanger, né, que enfim, é uma autora que vem lá do movimento feminista, ela já utilizava isso no século XX, né, o aborto utilizado para a questão da eugenia, né, tanto com pessoas de deficiência quanto com etnias, grupos étnicos minoritários, né. Então é algo que a gente deve ter realmente o entendimento de que todos, né, têm o direito à vida, né. Não há uns mais merecedores do que outros, né? O espiritismo coloca essa igualdade em termos de direito à vida de todos, né? Então, pelo espiritismo, né, pela própria lei de reencarnação, de prova e expiação, nós sabemos que se aquela criança está vindo com aquela deficiência, é por um motivo, né, para o próprio adiantamento do espírito, né? Aquilo vai ter uma utilidade, né? Então, o aborto, na verdade, é uma consequência do pensamento materialista, né? Porque para o materialista, aquela criança vai nascer, sofrer e não vai ter utilidade nenhuma aquela existência, né? Por exemplo, de um anencéfalo.
Mas para o espírita que sabe do espírito, da reencarnação, sabe que aquela criança traz um espírito e que aquilo vai servir para o adiantamento desse espírito, né? Então, É isso, não nos sim, cabe sim. essa questão. É isso aí. Inclusive, essa questão do anencefalo, eu gostaria de indicar aqui um documentário que eu acho que todo mundo vai encontrar aí no YouTube, Flores de Marcela. Não sei se você, Eric, já teve a oportunidade de assistir esse documentário, Flores de Marcela, né? Fala a história de uma criança anencefala. Mas é linda, 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 linda a história. E ali dá para entender um pouquinho que tem toda uma questão, não é um documentário espírita, né? Mas tem uma questão ali espiritual que não tem como ser negada. Nós que somos espíritas, nós assistimos esse documentário e nós sabemos o porquê de tudo, né? De tudo aquilo estar acontecendo. É muito bacana mesmo. Gostaria de mandar um abraço para a equipe da TV Secal, de Florianópolis, Santa Catarina. Muitíssimo obrigado, TV Secal, pela parceria. Bom demais ter vocês conosco. O Daniel Rosa, Daniel parceiraço também aqui das nossas lives da segunda-feira. Daniel, muitíssimo obrigado. Ele fala de Goiânia, Goiás. Deixando aqui o seu boa noite, com eflúvios fraternais, muita paz e muito amor. Obrigado, Daniel. Daniel, o Daniel deixou um questionamento, eu vou fazer mais ao final, tá, Daniel? Nos acompanhe aí, siga até o final, eu vou estar fazendo o seu questionamento para o Eric, então, daqui a pouquinho. Vou seguir aqui essa sequência de perguntas, Eric, e vou aqui para uma questão também. Muita gente alega, né, esses movimentos que defendem a descriminalização do aborto, defendem o aborto. No fundo é a mesma coisa, né? Não dá para separar, né? Defendo a descriminalização do aborto e sou contra. Enfim, eu não engulo muito essa história, não. Mas quem é a favor da descriminalização fala assim que o aborto seria importante para promover um equilíbrio no número de habitantes da Terra, né? Em virtude aí, por exemplo, de uma suposta escassez de alimentos para toda a população mundial. O que a gente pode falar, então, acerca disso, sob a visão espírita? Excelente questão, né? Essa é a tese da superpopulação, né? Que vai nascer muita gente e vai faltar recursos por conta disso, né? Enfim, que é uma tese falsa, né? E primeiramente eu queria trazer uma própria questão do Livro dos Espíritos que refuta essa ideia na lei de conservação, né? A questão 705, que pergunta assim, Kardec pergunta: por que nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? A resposta é que, ingrato, o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Então, de acordo com o Espiritismo, pela própria lei de conservação, a gente sabe que a natureza produz sempre o necessário, né? Então não vai chegar um estado onde falte recursos, né? Por conta de nascer muita gente, né? Como diz aqui no próprio Livro dos Espíritos, a natureza é excelente mãe, como diz, né? Então ela sempre provê os recursos, né? Porque, enfim, Deus sendo perfeito, ele criou a natureza perfeita e provendo, né, os recursos para os seres humanos, né? Então, enfim, essa tese da superpopulação é uma tese falsa, porque inclusive a gente sabe que a população veio aumentando, né, desde a Revolução Industrial e tudo mais, mas vai chegar um momento, né, enfim, no próximo século, onde esse número vai começar a decair, né? Então não vai crescer exponencialmente para sempre, né? Uma hora sempre decai, e esse é o processo natural a humanidade sempre passou por isso, por altos e baixos em termos de número, né? Então é algo simplesmente natural, que faz parte da própria natureza, né? Não vai chegar a um estado onde acha essa superpopulação. Então isso não serve de justificativa para aborto, né? Tanto pelo espiritismo, como mostrei aqui no Livro dos Espíritos, quanto pela própria ciência, né? A gente sabe que é uma tese falsa essa da superpopulação. Bacana. Eu gostaria agora de te perguntar acerca de um tema que é complicado, é difícil, nós sabemos, né? Como é que se aplica esse entendimento espírita nos casos de estupro? A gente sabe que são casos muito difíceis, muito complicados, que muitas vezes, talvez
na grande maioria, se não na totalidade, deixa sequelas muito graves, né, emocionais, para mulheres que sofrem esse tipo de violência. O que a gente pode falar, então, acerca desse caso do estupro? É realmente um caso muito delicado, né? É claro, em princípio a gente sempre deve ter assistência em relação à pessoa que sofre essa violência, né? Então, o centro espírita deve acolher, dar toda assistência, né, o atendimento fraterno e tudo mais. É realmente algo grave, né? E quando há uma gravidez gerada a partir disso, né? A mãe deve ter uma assistência ainda maior, né? Assistência psicológica, né? Isso, e toda a caridade em relação a isso, né? Mas pelo espiritismo, né? Nesses casos o aborto também não se justifica. E é sempre bom lembrar que há sempre a questão da doação, né? Então, se a mãe não tiver compreensivelmente, a mãe não tiver o preparo psicológico para ter essa criança, ela pode doar, né, para adoção e outros pais, outras mães receberem essa criança, né? Então, o aborto também não pode ser usado como justificativa para esses casos, porque a criança não tem culpa da violência sofrida ali, né? A criança é uma vítima ali tanto quanto a mãe, né, na história. Então, não cabe sacrificar a criança, né? O que você tem que fazer é dar toda assistência para essa mãe e para essa criança se desenvolver, né? E a mãe pode, né, acolher essa criança. Há casos em que isso aconteceu, a mãe né, sofreu esse abuso e mesmo assim teve a criança, cuidou da criança. Então, não, mas também a opção da doação, né? E essa assistência deve ser oferecida para a mãe, né? Mas, enfim, pela compreensão espírita que nós temos, sabemos que nesse caso a criança é tão vítima quanto a mãe. Nesse caso não cabe punir a criança pelo abuso, né? Seria perpetuar o mal que já foi cometido, né? Enfim, e nesses casos se lembrar é que o aborto não vai resolver o trauma psicológico, né? Pelo contrário, às vezes é um trauma a mais, né? Porque o aborto causa um trauma psicológico na mãe, né? Há muitos estudos que apontam sobre a depressão que muitas mães têm depois do aborto, né? Então ela aborta, ela pensa que vai acabar com aquele trauma, mas acaba acrescentando um trauma maior, que é o trauma do aborto também, né? E aquilo fica realmente no psicológico, né? E é preciso de todo um tratamento, um acompanhamento psicológico, né? Então é importante lembrar isso também, né? O aborto também gera um trauma, gera muitas vezes casos de depressão, né? A mãe, uma depressão pós-aborto, né? A mãe cai num estado depressivo, né? Muitas vezes se arrepende do ato, né? E depois não tem como voltar atrás, né? Então é sempre bom lembrar isso, né? O aborto não vai resolver o trauma psicológico da mãe nesse caso. E às vezes deixa muitas sequelas biológicas, né? Fisiológicas no organismo feminino, né? Casos, inclusive, de câncer, infertilidade, assim, uma série de situações que podem ocorrer. Exato, né? Realmente o aborto pode ocasionar muitos desses problemas, né? Como você falou, infertilidade, né? Muitas vezes a mãe jovem quer abortar, né? Mais tarde quer ter era infertilidade. Para você tirar o feto ali é uma agressão, né? Você tem que arrancar até membro por membro do feto ali, né? Então danifica ali os órgãos da mulher e isso pode gerar problemas físicos e psicológicos, né? É isso aí. A Lúcia está falando aqui, sempre deixar cumprir a ordem evolutiva, ordem da evolução. Inclusive acerca disso, viu, Eric, eu vou até deixar também outra sugestão aqui para o público que está nos assistindo, o documentário Grito Silencioso, né? Dr. Robert Nathanson, ele demonstra nesse documentário, ele conta a história dele, para quem não sabe, ele foi um dos grandes líderes do movimento abortista dos Estados Unidos, né, no início ali, para a descriminalização do aborto, e depois ele se tornou um dos maiores trabalhadores pró-vida, né? Quando ele se tocou acerca da questão do aborto, que realmente acontecia, ele se tornou um pró-vida. Então ele fez um documentário que se chama O Grito Silencioso, e ele demonstra nesse documentário como é realizado o aborto, tá? Então, assim, é forte, né? Um documentário forte,
Mas é preciso ver para entender bem o que é o aborto, né? A agressão, porque a gente falando assim, sem trazer à mente o que é realmente o aborto, é muito simples, né? Agora, quando a gente assiste como o aborto é realizado, aí realmente é muito chocante, é uma agressão, é uma violência extrema, né? É realmente muito forte mesmo. Só para reforçar, então, Eric, aborto, então, justificável, né? Seria, então, risco de vida para a mãe, é isso. Para a Exato, né? doutrina espírita, né? Para a doutrina espírita, aborto justificável somente em caso de risco de vida da mãe. Exato, apenas no caso de risco de vida para a mãe, de acordo com o espiritismo, é que o aborto pode ser justificado, né? E lembrando que também é uma escolha, né? A mãe pode escolher se vai abortar ou não nesse caso, porque se vai ou não se sacrificar pela criança, né? Porque nesse caso é uma questão de escolha, né? Tem que escolher ou a mãe ou a criança, não tem como fugir, né? Então apenas nesse caso o aborto se justifica, né? Certo. Em nenhum outro caso, nem estupro, nem anencefalia, nem alguma deficiência, em nenhum desses casos, né? Porque, como você bem falou, o aborto é uma agressão, né? A criança com 12 semanas já tem membro, né? Já tem braço, já tem a cabeça formada, né? Então, como você bem falou, uma agressão mesmo, porque para retirar a criança você tem que realmente, enfim, é uma agressão só realmente vendo, né? Alguns documentários trazem essas imagens para ver como é uma agressão ao feto, né? E à mãe também, né? Enfim. Verdade, é isso aí. Deixa eu continuar contigo, perguntando para você, então, quais as consequências espirituais do aborto, tanto para o espírito abortado, né? Tanto para o abortado, quanto para os responsáveis pelo abortamento. E aí, nós não vamos falar aqui só da mãe, porque tem às vezes nessas discussões aí, mas só a mãe. Não é só a mãe que é responsável, não. Aliás, na grande maioria das vezes, a mulher faz o aborto, comete o aborto, pressionada pela figura masculina, né? A realidade é essa, né? Então, muitas vezes, até o grande responsável pelo aborto é até a figura masculina, na grande maioria das vezes. E aí, o que a gente pode falar? Então, o que a doutrina espírita nos diz acerca dessa questão, então, das consequências espirituais do abortamento, tanto para um lado quanto para o outro? Excelente questão, né? E como você bem falou, não só para a mãe, né? Para todos os envolvidos ali, né? Porque, como você bem disse, às vezes a mãe é pressionada, né? Pelo namorado, pai, enfim, por qualquer pessoa, normalmente pela figura masculina, né? Então, é preciso ter isso em mente, né? No caso da criança, né? Do espírito ali, na questão 357, se pergunta: que consequência tem para o espírito o aborto, né? Então, no livro dos Espíritos, Kardec já pergunta isso lá na questão 357. A resposta é uma existência nula a recomeçar, né? A ser recomeçada, né? Então, o primeiro ponto já é isso. Para o espírito que sofreu essa agressão e que teve a vida ceifada, né? O aborto é uma existência nula a ser recomeçada, né? Então, ele vai ter que procurar outro corpo, né? Reencarnar em outro corpo, né? E recomeçar, né? Então, o aborto vai prejudicar o adiantamento daquele espírito, né? O progresso daquele espírito, né? Porque ele já poderia estar mais adiantado e vai ter que procurar outro corpo para o seu adiantamento, né? Então, o aborto impede que aquele espírito passe pelas provas e expiações que ele tem que passar, né? Então, como diz aí, uma existência nula a ser recomeçada, né? Para a mãe, para o pai, para os envolvidos, né? Qualquer que seja, a consequência, muitas vezes, vai ser ter que se reencontrar com esse mesmo espírito, né? Nessa existência mesmo, né? Ou em outra, né? Para reparar o mal cometido, né? Lembrando do que diz lá o Céu e o Inferno, no Código Penal da Vida Futura: arrependimento, expiação e reparação, né? Então, todo mal precisa passar por esses 3 passos, né? Então, muitas vezes esses pais vão reencontrar esse espírito, né? Seja reencarnando num próximo filho, né? Ou numa outra existência, né? Reencontrar esse espírito para reparar o mal cometido, né?
muitas das vezes na figura mesmo de pai novamente, né, tendo que dar todo amor dessa vez, né, ou mesmo na posição de filho, né, invertendo a situação, né. Enfim, as consequências podem ser variadas, né, mas em princípio vai ter que haver a reparação do mal cometido, né. Então você vai ter que reencontrar esse mesmo espírito para reparar, né, o mal cometido e, enfim, dar todo amor, todo carinho para que haja a reparação do mal que foi anteriormente praticado, né. Enfim, e as consequências podem ser variadas, como coloquei, né. Então, mas em princípio é isso, a reparação do mal cometido. Eu vou até te repassar a pergunta do Daniel agora, tá? O Daniel que pergunta assim, ó: dentro do entendimento perispiritual, o espírito que é abortado pode, em tese, estar reajustando seu perispírito por ter ceifado a própria vida ou a vida de outrem? Sim, isso pode ocorrer, né? Ele pode estar passando por isso por ter ceifado a própria vida pelo suicídio, por exemplo, né? Então, muitas vezes, por exemplo, aquele espírito, ele tinha que viver 50 anos na encarnação dele, né? E ele ceifou antes, né? Então, ele tem que passar por aquele período ali, né? Para resgatar esse período que ele deixou de viver, né? Então, pode ser realmente isso, né? Pode ser uma consequência do suicídio em outra vida, né? Ou dele mesmo ter abortado em outra existência, né? Ou tirado a vida de outro pelo assassinato, né? Então pode ser esses vários casos, né? Mas realmente pode ser sim uma expiação, né? O que o espírito está sofrendo, né? Por erros cometidos no passado, né? Pode ser tanto suicídio, aborto, enfim, esses vários casos. Érica, eu gostaria de fazer uma pergunta para você agora, sim, muito interessante. Nós estamos vivendo um momento muito, eu considero um momento muito atribulado, muito complicado, até dentro do movimento espírita. A gente tem visto aí espíritas, pessoas que se dizem espíritas, defendendo a descriminalização do aborto dentro do movimento espírita, né? Fora já seria um absurdo, agora dentro da doutrina espírita, dentro do movimento espírita, aí é completamente surreal. Mas nós temos visto muito isso, e muitas vezes usando como justificativa até mesmo passagens evangélicas, né? Então, nós temos espíritas que utilizam aí, por exemplo, a passagem da mulher adúltera, né? Onde consta aí a fala de nosso Senhor Jesus Cristo: quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra, né? Isso justifica a questão do abortamento? Não justifica, né? É claro que há que se ter essa questão do perdão, né? Da benevolência, da indulgência, mas isso não justifica o mal, né? Até citando aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos, né? Lá tem um subitem chamado: é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem, né? E a resposta é que em certos casos sim, né? Porque se nós não repreendêssemos o mal alheio, né? Então o mal se perpetuaria, né? Se não vêssemos o mal em lugar nenhum, o mal se perpetuaria e nunca a humanidade iria progredir, né? Então, essa questão do não julgueis não deve ser entendida de modo absoluto, Kardec diz lá, né? Porque em certos casos é permitido avaliar o mal, né? Avaliar essa conduta é errada ou é correta. E se você dizer que é errada, você está fazendo um julgamento, né? Então, não se pode usar essas passagens para justificar o mal, né? Essas passagens apenas dizem que a gente deve ter indulgência porque nós mesmos precisamos de indulgência, né? Então, como nós mesmos somos falíveis, nós precisamos também de perdão, de indulgência, né? E é por isso que o Jesus coloca essa questão do perdão, da misericórdia, né? Mas não é proibido ver o mal onde o mal existe, né? Então, o mal deve ser repreendido, né? Numa das questões do Livro dos Espíritos se diz, né? Por que o mal perdura tanto na Terra, né? É porque os bons são tímidos, se diz lá, né? Porque então, quando os bons se imporem, o bem vai reinar na Terra. Então, é preciso que haja a constatação do mal para que o bem prevaleça, né? Então, essa passagem não cabe ser utilizada, né? Para justificar o aborto ou qualquer outro. Porque
se a gente fosse aplicar essa lógica, o mesmo raciocínio poderia ser usado para qualquer outro crime, né? O assassinato, enfim, o estupro. Por que também a gente também não usa a questão do perdão em relação a essas práticas? O perdão existe, mas o mal deve ser encarado como mal. É isso aí. Eric, agora eu gostaria de te perguntar, assim, para a gente entender, né, de onde surgem essas incursões, no sentido de movimentos que trabalham pela descriminalização do aborto, né, trabalham para que o aborto seja normatizado. Poxa, 80% da população, quando são feitas pesquisas acerca desse assunto, 80% da população brasileira é contra a descriminalização do aborto. Mas nós assim, um movimento muito forte, principalmente, e aqui não generalizando, mas uma parcela significativa, né, dos componentes aí do meio acadêmico, do meio artístico. A gente vê um movimento muito forte nesse sentido. Por quê? É realmente porque existe, né, toda uma indústria, né, em relação ao aborto, né? Então você tem grandes instituições, né, abortistas pelo mundo que lucram, né, com essa questão do aborto, né, que lucram com o sofrimento das mães, com a morte dessas crianças, né? Então existe todo um interesse econômico, né, em legalizar o aborto nos países da América Latina, em os países em desenvolvimento, né? Então isso é algo realmente planejado, né? Não é algo, como você diz, que vem da população, porque a população em geral é pró-vida, é contra o aborto, né? Isso todas as pesquisas mostram, mas você tem grandes realmente instituições que lucram, né? Que ganham realmente muito dinheiro promovendo o aborto, né? E muitos desses artistas, né, são financiados, né? E esses intelectuais orgânicos também são financiados por essas grandes indústrias para promover o aborto, né? Então é por isso todo esse interesse, tanto da mídia, né, quanto enfim, da academia, né, porque estão realmente a serviço dessas instituições, né, enfim, instituições milionárias que lucram realmente com a morte, com o sofrimento, né. É o mesmo caso também da eutanásia, né, porque a eutanásia já tem países legalizados na Europa também pelo mesmo motivo, porque realmente se lucra muito com a morte, né, com o sofrimento, com essa cultura da morte, né. Então, infelizmente, o sofrimento, a morte para essa é lucrativo para essas indústrias, né, a indústria da morte, né? Mas tem muito a ver também com o pensamento materialista. Aí você une esse interesse comercial, né, financeiro, com o pensamento materialista. Isso acho que tem muito a ver também, né? Exatamente, né? Então, hoje em dia, na academia, nas universidades, por exemplo, o pensamento materialista é predominante, né? Existem tentativas de pesquisa de vida além Stevenson, por exemplo, tentando comprovar, mas a academia em geral, por exemplo, a maioria, o materialismo predomina, né? E isso vai para a mídia, para instituições, né? Então, é o pensamento de que realmente o ser humano é uma simples máquina, né? Um simples corpo, né? Por isso que se diz que o feto é um simples aglomerado de células, que é um pensamento realmente materialista, reducionista, que vê o homem como simples matéria, né? Enfim, como simples, às vezes até infelizmente vê o feto até menor que um animal, né? Por exemplo, muitos movimentos veganos defendem o aborto, né? Ou seja, colocam a vida de um animal mais do que a vida de um feto humano, né? Então olha a inversão de valores que se tem na sociedade hoje em dia, né? É realmente incompreensível para para a maioria da população essa ideia, né? Mas por todo esse interesse econômico e pela predominância do paradigma materialista na sociedade, nas instituições, né? Na mídia, na academia, isso acaba ocorrendo, né? Então, por isso a importância do espiritismo, né? Kardec diz no livro dos Espíritos que o espiritismo veio combater o materialismo porque ele traz as comprovações, né, da vida após a morte, né? Pelas provas científicas que o espiritismo traz, ele traz a comprovação empírica e inegável de que a vida continua e de que há algo além da matéria, né? E por isso que o espiritismo é o maior combatente do materialismo e, por conseguinte, do aborto. Eric, há alguma correlação entre o movimento abortista e o feminismo?
Assim, né? Como eu coloquei, né? Você teve todo um movimento, por exemplo, da Margaret Sanger, né? Que foi uma feminista que lutou pela questão do aborto e ela lutava pelo aborto por motivos eugenistas, como eu coloquei, né? Então ela queria, inclusive, ela propagava o aborto até como um método de atingir grupos étnicos minoritários, né? Pessoas deficientes, né? Então isso era usado realmente por esse movimento para por motivos eugenistas, né? Então o movimento feminista, né, ele teve essa grande participação na questão do aborto, né? No caso, a primeira onda do feminismo, que é a luta pelo sufrágio, né, pelo direito ao voto feminino, que é uma causa justa, nesse primeiro ponto se discordava do aborto, né? Depois, porque inclusive o aborto ele é como você bem disse, né? Muitas vezes é o homem que quer o aborto, né? Não é a mulher. Não é algo que beneficia a mulher, né? Porque o pensamento do aborto faz com que o homem possa engravidar várias mulheres e não ter que arcar com a responsabilidade, né? De custear o filho, então o aborto diz mais ao interesse do homem muitas vezes, né? E principalmente depois da segunda onda, né? E na terceira onda, que é chamado, propaga realmente o aborto, né? E esse pensamento pela cultura da morte, né? E muitas das vezes com motivos escusos, né? Enfim, realmente como se tem esse caso da Margaret Sanger, né? Por motivos de até eugenia. Então, o movimento feminista realmente propagou essas ideologias, né? Abortistas e até hoje propaga, né? Infelizmente, né? Porque muitas vezes também desvia a mãe do pensamento da maternidade, né? Então você tem feministas que negam o instinto maternal, negam a importância da maternidade, né? Querem que o filho seja cuidado pelo Estado, não pela família, né? Negam a importância da família. Então tudo isso leva a desestabilizar essa instituição da família, que é a célula máter da sociedade, né? Então, enfim, é algo que é provocado por esses movimentos, né? E me parece que é uma tentativa de fazer com que o aborto seja assim, um método contraceptivo, né? O que nunca vai ser, mas há uma tentativa nesse sentido e que, a meu ver, leva aí à implementação de uma ideia de promiscuidade, de desregramento sexual, enfim. É uma coisa bem complicada, né? Exato, a intenção é realmente justamente essa, que haja essa promiscuidade, como se dizia, na revolução sexual, né? Então, promover essa revolução sexual para que realmente não o sexo seja visto como apenas né, algo frívolo, né? Não algo para manter a instituição da família, para procriação, mas algo que promova essa promiscuidade na sociedade, né? Então, enfim, o intuito no fim das contas é sempre a destruição dos valores da família, né, do respeito à família, enfim, é a consequência do pensamento materialista e abortista. Eric, estamos na reta final da nossa live, tenho certeza assim, que está sendo muito bacana, tenho certeza que o pessoal está gostando. Mas para a gente terminar aí com uma mensagem positiva, enfim, que é um assunto pesado, né? A gente sabe disso. Mas para a gente terminar com uma mensagem positiva, o que a gente pode falar para a mãezinha ou para o paizinho, né? Que deixou de ser efetivamente mãezinha e paizinho. O que nós podemos falar para a mulher, para o homem que promoveram o aborto, que provocaram o aborto? Qual a mensagem a gente pode deixar? Já fiz, e aí? A mensagem é a mensagem que o Espiritismo traz na possibilidade da reparação, né? Então, para o Espiritismo, né, a mensagem que o Espiritismo traz, a principal mensagem é que não há crimes, não há erros imperdoáveis, né? O Espiritismo não acredita no inferno, na punição eterna. Sempre é possível a reparação, o arrependimento, né? Então, recomeçar, né? Enfim, ter em mente que o que foi feito foi errado e recomeçar, reparar o mal cometido, né? Então, a reparação pode começar nessa vida mesmo, né?
se aquela mãe tiver um outro filho, né? Se aqueles pais diferem outro filho, dá todo amor que não foi, né? Todo o carinho, né? Também é possível trabalhar em instituições com crianças, por exemplo, carentes para reparar o mal mesmo, né? Porque para o espiritismo só o bem repara o mal cometido, né? Só a prática do bem, da caridade. Né? Então, o que o espiritismo traz é isso, a ideia do perdão também, da benevolência, da indulgência, né? Para com os erros alheios, né? E a consciência do erro, mas a postura de reparar e de continuar, né? Não ficar remoendo não ficar se automartirizando, mas continuar a reparar enfim, não cair novamente no mesmo erro. Né? Então, como você bem falou, né? Há muitos casos de pessoas que eram envolvidas no movimento abortista e que depois se arrependeram e tiveram depois uma prática de ativista em relação à vida. Então, esses indivíduos perceberam um erro, né? Recomeçaram e repararam o mal cometido praticando bem, né? Promovendo o bem. Então, essa é a ideia do espiritismo. Reconhecer o erro e se empenhar em praticar o bem, né? Como diz lá, arrependimento, expiação e reparação, né? Então, arrepender, e o arrependimento verdadeiro não só nos lábios, né? Mas na prática. Então, pôr isso em prática e reparar o mal cometido, né? Então, essa mensagem, né? De indulgência, mas também de reconhecimento do próprio erro, né? E da reparação, né? Porque para o espiritismo, né, como diz Kardec, a felicidade só se dá pela consciência limpa. Então, só a reparação, o reconhecimento dos erros vão trazer essa consciência limpa, né, e a felicidade. Né? Então, essa é a mensagem que o espiritismo traz, indulgência e reparação. É isso aí, é isso aí. Muitíssimo bem colocado. Tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo aí se esclareceu muito com esse bate-papo de hoje. É um tema muito importante que nós vamos nos deparar com ele na sociedade durante ainda muito tempo, né? Essa batalha espiritual, ela vai perdurar por muitas décadas, talvez séculos. Eu me lembro, Eric, não sei se eu já cheguei a comentar isso contigo, certa feita eu participei de uma reunião de movimento espírita nacional e o espírito comunicante nos disse que a causa do enfrentamento do pensamento abortista, a causa da vida, a causa pró-vida, ela não deveria ser mais uma bandeira do movimento espírita, e sim a bandeira do movimento espírita. E que se houvesse a descriminalização do aborto no Brasil, o Brasil passaria por uma estagnação espiritual de aproximadamente 500 anos, né? Então, assim, seria uma situação extremamente grave. O Espírito nos esclareceu naquela época, isso já deve ter muito tempo, deve ter aí, acredito que uns 12, 13 anos, o Espírito comunicante nos esclareceu que é a intenção da espiritualidade inferior, que é a espiritualidade inferior que trabalha, né, para instigar a questão do movimento abortista. A intenção é dificultar ao máximo possível a vinda dos missionários, a vinda dos espíritos que vão nos auxiliar aí nos processos de progresso espiritual, né? Aqueles espíritos que vêm para realmente trazer progresso para a humanidade. Então, assim, é muito sério, é muito grave essa questão. A gente tem que estar muito atento, entender bem o que está por trás de tudo isso. Inclusive, tem um livro que eu já vou deixar aqui a indicação para quem quiser conhecer mais acerca desse tema aborto, não à luz da doutrina espírita, mas o que está por trás do movimento abortista. É o livro Precisamos Falar sobre o Aborto, Mitos e Verdades, autores diversos. É um livro muito bacana, muito esclarecedor, que vai contar aí muito do que o Eric comentou, né? Quem quiser ler o livro vai ver de uma forma lá aprofundada, pormenorizada, o que está por trás do pensamento abortista. É excepcional esse livro para que nós possamos nos esclarecer. E é importante, né, Eric? Eu acredito que assim, a gente tem que conhecer a doutrina espírita, que para nós é uma prioridade, porque a doutrina espírita, né, embasada no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, é o roteiro de vida para nós. Agora, para que a gente bem aplique, a gente precisa conhecer o meio onde a gente está inserido, né? A gente precisa estudar
outras ciências, outras situações, as mesmas situações do terra a terra, do mundo. A gente precisa entender onde a gente está inserido, até para melhor trabalhar todas essas questões, né? Exatamente, é preciso compreender o contexto que a gente vive e compreender toda essa batalha, né, como ele falou, espiritual e material que existe em relação ao aborto hoje em dia, né, e, enfim, entender todo o contexto político, econômico e espiritual que proporciona, né, porque no fim das contas é realmente isso, né, existe todo um interesse dos espíritos inferiores, né, realmente de promover esse movimento abortista, né? Então as trevas todas se reúnem para promover isso, né? Então é preciso o movimento espírita combater sempre e lutar pela vida, pelo direito à vida. É isso aí. Pessoal, gostaria de mandar novamente aqui um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo. A gente fica muito contente, né, com a participação de todos vocês. A gente volta a pedir, deixem aí o like, se inscrevam no canal do IGES, o Instituto Bueno de Estudos Espíritas, né? Ative aí as notificações, deixe o seu joinha, que é extremamente importante para a divulgação da mensagem espírita e para que o trabalho do IGES tenha maior repercussão e possa chegar a mais lares e a mais pessoas, tá bom? Então a gente faz esse pedido encarecido aí a todos vocês e que vocês possam acompanhar os nossos perfis nas redes sociais, no Instagram, Facebook, para estarem acompanhando aí a nossa programação. Nós realizamos lives aí todos os dias, alguns dias da semana, mais de uma live. Então, assim, nós temos uma imensa programação e você vai acompanhar através das nossas redes sociais. E a gente deixa aqui um abraço também enorme aos nossos parceiros, TV Secal, TV 7, Rádio Portal da Luz, Rede Amigo Espírita e Web Rádio Fraternidade, que retransmitem aqui as nossas lives, especialmente essa live da segunda-feira às 21 horas. Nós ficamos eternamente agradecidos pela parceria desses canais, dessas plataformas. Muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigado por estarem conosco, por confiarem no nosso trabalho. Porque, acima de tudo, é uma relação de confiança. E eu gostaria de pedir aí, Eric, as suas palavras finais e fale de novo, por favor, seu canal no YouTube, Espiritismo em Kardec, fala um pouquinho do trabalho, enfim. Gostaria que você deixasse, então, a sua fala de encerramento, por favor. Então, só queria agradecer realmente a você, Adriano, a todos que assistiram, né? E o meu canal, o canal Espiritismo em Kardec, como eu coloquei, é um canal de estudos, né? A gente tem estudo da Revista Espírita, terça-feira. A gente tem quarta-feira o Conversas Ibero-Americanas lá, que é uma conversa com alguns amigos da Espanha e de Portugal, né? Falando sobre essas questões. E eu tenho bastante entrevistas também com diferentes estudiosos do Espiritismo, né? E o canal é o canal Espiritismo em Kardec, então só colocado na busca do YouTube, canal Espiritismo em Kardec, Eric Pacheco, que vocês vão encontrar lá, o canal Espiritismo em Kardec. E a intenção é sempre divulgar, né, o Espiritismo, as obras fundamentais, né, e divulgar os princípios espíritas, né. Mas então é isso, eu queria agradecer mais uma vez a você, Adriano, a todos, né, e muito obrigado a todos e uma boa noite a todos. Muito obrigado realmente. É isso aí. O José da Costa deixa aqui a sua mensagem, né, de despedida. Muito obrigado, José. Valeu demais a sua participação aqui mais uma vez conosco. Eu gostaria de pedir ao Eric que possa, então, por favor, Eric, fazer a nossa prece de encerramento. Excelente. Então vamos à prece. Deus, envia para nos auxiliar sempre os bons espíritos, que eles possam nos enviar seus bons fluidos salutares, que possamos continuar aprendendo cada vez mais dessa doutrina consoladora, desse consolador prometido pelo Cristo, que possamos continuar progredindo sempre em direção a Deus. Possamos ter sempre em mente a importância da vida, a importância do direito à vida de todos, e que possamos ficar em paz essa noite, que os bons espíritos nos amparem sempre,
e que nosso anjo da guarda, espírito protetor, possa estar sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos aconselhando, nos enviando seus bons fluidos, que possamos ter sempre em mente o exemplo do nosso guia e modelo da humanidade, Jesus, nosso mestre maior, esse espírito tão elevado que encarnou na Terra para nos dar o exemplo do amor e da caridade. Que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Pessoal, então é isso. Nós vamos ficando por aqui, contando com a presença de vocês na próxima segunda-feira, a partir das 21 horas, aqui no IGESE Entrevista, tá bom? Muito obrigado a todos. Beijo no coração de cada um. Lembrando sempre que esse trabalho é feito com muito amor e muito carinho para vocês, por vocês. Até a próxima, então. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.